Tem um mito sobre a Idade Média que você provavelmente já ouviu falar. Eu ouvi falar isso na escola, muitas pessoas com as quais eu conversei antes de gravar esse vídeo também ouviram falar sobre isso na escola, e eu descobri que até nos Estados Unidos o pessoal também ouve falar isso na escola, porque eu estava assistindo um vídeo de um canal que eu gosto muito aqui no YouTube, que chama Pre-Modernist, e ele estava fazendo um vídeo exatamente sobre o tema que eu vou fazer desse vídeo aqui, reagindo a um vídeo do John Green, que é um autor que escreveu uns livros muito vendidos aqui no Brasil, e é autor de uma série de vídeos no YouTube chamado Crash Course, que tem a versão de história. Em um desses vídeos ele faz um comentário sobre a Idade Média que transmite esse mito. Mas é um mito tão absurdo assim que quando você para pensar nele, você fala assim, como é que isso pegou, né? E esse mito, então, vou colocar o trechinho do vídeo do John Green para vocês verem do que se trata. Dá uma olhada aí. Before the Ottomans, Venice had experienced trading with the Islamic world. It initially established itself as the biggest European power in the Mediterranean thanks to its trade with Egypt's sultan in the outlandishly lucrative pepper business. Can't blame the Europeans, really. That stuff's delicious. Oh, you mean like actual pepper? That's good too. Especially since it masks the taste of spoiled meat, which most meat was in the days before refrigeration. Então é essa a ideia, né? Esse mito que eu quero falar sobre ele nesse vídeo, que é sobre as pessoas usarem especiarias, terem ido atrás de especiarias, né? Os europeus especificamente, terem ido até terras distantes, principalmente na Índia, para buscar especiarias para disfarçar o gosto de carne podre, porque as pessoas consumiam carne praticamente podre por falta de refrigeração elétrica. E esse mito, ele tem vários problemas. Eu vou começar aqui falando só sobre preservação de comida na Antiguidade, na Idade Média, porque antes de ir para a carne, vamos falar de frutas. Muitas coisas que a gente conhece hoje de frutas, como frutas secas, uva passa, por exemplo, damasco, seco, frutas em conserva também, como conserva de figo, geleia, né? Várias formas de preservar frutas aí que a gente conhece hoje, já era muito conhecido na Antiguidade, na Idade Média. A gente não está falando de carne ainda, mas calma que a gente vai chegar lá. Mas só para dizer assim que havia várias técnicas de preservação de alimentos muito antes do período das grandes navegações e da busca por especiarias. Só para dar alguns exemplos, né? A gente tem a técnica de salmouras, que você usa ali uma solução cheia de sal para dar um desequilíbrio osmótico. Claro que os caras na época não pensavam nesses termos, né? Mas você cria um ambiente ali que é pouco propício para bactérias se proliferarem, né? Além disso, também tem salmouras que são fermentadas, que são os famosos picles, né? Como picles de pepino. Isso também é muito, muito antigo, assim. Antes da Idade Média já havia esse tipo de conserva fermentada, e esse tipo de técnica produz também uma alteração de pH que também dificulta a proliferação de bactérias, né? Então o caso do repolho, que é transformado em chucrute, né, nas traduções ali mais ou menos de onde hoje é a Alemanha, o kimchi também na Coreia, em várias regiões do mundo a gente vai encontrar essas técnicas de salmouras fermentadas. Outro tipo de fermentação que era muito utilizado para conservação de alimento era você fermentar o suco da uva, de onde você tem o vinho, ou fermentar cereais, como a cevada, o trigo, e fazia com isso a cerveja, né? São bebidas muito conhecidas, muito nutritivas para o consumo da época, e era uma forma de preservar também parte da colheita ali dessas coisas, né? Da uva, da cevada, do trigo. Eu já mencionei também a geleia, né? Que é uma forma de você aquecer ali a fruta e com isso desativar certas enzimas também, vão reduzir o ritmo de decomposição daquelas frutas. Isso também aumenta a concentração de açúcar e, consequentemente, altera o pH, também tem a questão do desequilíbrio osmótico. Mas, assim, eu não sou nenhum químico, então vou deixar para os químicos explicarem melhor os processos aí nos comentários do vídeo. Mas antes de passar para a carne especificamente, tem também sobre as frutas, frutas preservadas em mel. Isso era muito comum também na Antiguidade e na Idade Média, você usar mel para colocar as frutas frescas, né, dentro. Claro que elas não vão ficar exatamente frescas mais, mas elas também se conservam por muito mais tempo dentro dessa solução. Mas indo para a carne agora, né, o mito que a gente ouve muito falar na escola é que as pessoas não tinham refrigeração artificial até recentemente, então a carne tendia a estragar rapidamente, e para isso certos recursos como as especiarias ajudavam a disfarçar ali o cheiro, o gosto daquela carne meio podre, e isso ajudava no consumo desse alimento. Então, assim, o fato é que de fato os caras antigamente não tinham refrigeração artificial, mas eles tinham refrigeração natural. Em alguns casos, em lugares mais frios, você podia deixar o alimento do lado de fora da casa. Pensa que você está na Noruega e você põe o alimento do lado de fora de casa, e isso é praticamente uma geladeira a céu aberto, né? Em lugares mais quentes, mas que existe
alguma forma, algum momento pelo menos do dia ou do ano em que faz mais frio no lugar, por exemplo, desertos, né? Deserto é muito quente à noite, mas é muito quente de dia, mas é muito frio à noite. Tem lugares, por exemplo, como o Irã, que tem momentos do ano e regiões que são muito quentes, mas tem locais que nevam, porque são de altitude, enfim, de uma série de razões. Então, nesses lugares, era possível que as populações ali conseguissem fazer reservatórios de gelo, era chamado de casas de gelo mesmo. Eu até comentei já num vídeo curto aqui do canal sobre os Yakshaw, na Pérsia antiga, que eram essas casas de armazenamento e produção de gelo no deserto, e esse gelo, ou neve também recolhida, podia ser usada em épocas do ano mais quente, em momentos mais quentes, para preservar por mais tempo alimentos. Então, assim, antes da refrigeração artificial, havia refrigeração natural e quem podia contar com ela, a utilizava. Mas beleza, realmente muita gente não podia contar com esse recurso, né, de controlar a temperatura e impedir que a carne estragasse por um controle de temperatura. Mas você pode também desacelerar o apodrecimento da carne controlando outros elementos que não são a temperatura, mas sim a umidade e o pH. Então, no caso da umidade, você tinha a possibilidade de desidratar a carne. Então, era muito comum que as pessoas passassem muito sal na carne, botassem a carne, por exemplo, do lado de fora da casa, para ficar pingando a água e sendo ressecada também pelo vento, etc., né, pela ação do sol, que é a chamada carne de sol, é um exemplo disso. Né? Você, depois de abater o animal, partes daquele animal você pendura do lado de fora da casa em um ambiente específico e aquilo vai sendo desidratado. A própria ação do sal, em caso de peixe, vamos pensar no bacalhau, que é conservado naquelas camas de sal. Né? A ação do sal também desidrata a carne e reduz o processo de apodrecimento. Pense sobre isso, inclusive, na questão das múmias no Egito. As pessoas utilizavam nitrato no processo de mumificação, que eu já até comentei aqui no canal também. No processo de mumificação, as pessoas usavam sais para desidratar o corpo e reduzir também o ritmo de apodrecimento da carne humana, no caso, né, que não seria consumida. Até tem um momento que carne de múmia é consumida, mas isso é história para outro vídeo. Mas então tinha essa forma de usar o sal para desidratar a carne e ela se conservar por mais tempo. A defumação também era outra técnica, então você podia colocar... Isso aqui, inclusive, eu vou colocar um vídeo aqui na edição. Isso aí minha mãe filmou e me mandou, é aqui em Minas mesmo, onde você tem ali um fogão de lenha e a pessoa pendura em cima do fogão de lenha alguns pedaços de carne para serem defumados. Né? Então essa técnica de defumação, a fumaça também tem um efeito antimicrobiano. Também o próprio calor ali ajuda a desidratar a carne em alguma medida, criar uma camada de maior proteção também em volta da carne. Né? Essas técnicas relacionadas à arte da charcuteria, como se diz hoje, né? Desses embutidos defumados e coisas do tipo, isso também já era conhecido na antiguidade, assim, antes da Idade Média, e é utilizado até hoje, como vocês podem ver aí. E outra técnica também que até hoje se usa aqui em Minas Gerais, né, e é muito valorizado, inclusive pelo sabor, é conservar carne em lata, conservar carne na gordura. Isso era muito comum também, até recentemente. Hoje, como eu disse, em alguns lugares as pessoas continuam usando isso. Isso é muito antigo, que é você usar a gordura para proteger a carne em relação ao ataque, por assim dizer, né, desses micro-organismos também. Então, assim, no caso aqui de Minas, pelo menos, né, da cidade da minha mãe, na cidade do meu pai também, era muito comum você armazenar carne de porco, principalmente em lata. Você fritava a carne e colocava dentro de uma lata, geralmente lata de querosene, né, sem o querosene, lógico. A lata que você tinha comprado o querosene, você, depois de utilizar, reaproveitava para encher ela de gordura e colocar a carne frita dentro, né? E tem outra técnica parecida também, que é muito conhecida na Europa, que é o tal do confit, que você coloca a carne na gordura e aquece a carne junto com a gordura e depois deixa ela esfriar, e aquela gordura também vira uma camada de proteção e a carne ganha muito sabor com isso, né? E essa carne se conserva longamente. Então, assim, de fato, as pessoas nos tempos das grandes navegações não tinham acesso à refrigeração elétrica, mas tinham várias e várias técnicas tradicionalmente transmitidas, compartilhadas por muitas pessoas, muitas populações em diferentes partes do mundo, que preservavam a carne por mais tempo para as pessoas não precisarem comer carne podre, né? E outra coisa, né, sobre os absurdos desse mito, que vale ressaltar, o primeiro deles, é que ninguém comia carne podre de forma regular, né? Porque isso mataria as pessoas no passado como mataria hoje. Carne podre é um negócio extremamente perigoso, né? Além de ser extremamente asqueroso. Então, assim, você pode pensar, bom, mas uma pessoa que não tinha condição de ter acesso a uma carne fresca,
talvez ela quisesse disfarçar o gosto da carne podre, beleza. Mas essa pessoa teria acesso a especiaria? Se essa pessoa não tem acesso a carne fresca, ela vai ter acesso a especiarias que têm um valor caríssimo aí, que estão nesse mercado de luxo do período das navegações? Não faz sentido, né? Além disso, a questão da disponibilidade de carne fresca não é tão absurdo. Na verdade, a carne, provavelmente as pessoas nesse período, na Idade Média, por exemplo, tinham acesso à carne mais fresca do que a gente tem hoje. Porque a maior parte da população estava no meio rural e tinha a sua criação doméstica, então assim, eles matavam o bicho na hora de comer. O que eles não comiam, eles passavam por esses processos, né, de desidratação e esses vários outros processos que eu falei, de defumação. Isso tudo, como eu disse, já era muito conhecido desde a antiguidade. E as pessoas que estavam no ambiente urbano, nesse contexto, era comum que os açougues fossem também matadouros. Então você ia comprar uma carne que tinha sido abatida ali no lugar mesmo, pouco tempo atrás. E a carne que não era aproveitada, você, por exemplo, mata um porco, o açougueiro, né, mata o porco ali de manhã. Aí ele vai vendendo essa carne durante o dia. A carne que sobrou, ele vai passar por esse processo também, de fazer linguiça, de fazer a defumação, de fazer desidratação. Então, assim, são pessoas que estão acostumadas a viver nessa realidade sem refrigeração artificial. Se você me colocasse, eu que fui criado, né, desde sempre com refrigeração artificial, para viver numa situação sem isso, eu teria dificuldade, porque eu não aprendi essas técnicas, né? Mas as pessoas da época conheciam, então é só para a pessoa deslocada dessa realidade que esse mito pode ter alguma fagulha de plausibilidade, assim, né? Mas para quem, assim, não precisa ir muito longe, né? Minha mãe e meu pai, que cresceram em ambiente rural, conhecem várias dessas técnicas e viveriam muito bem sem geladeira, né? Eu é que teria mais dificuldade para me adaptar. Mas, assim, para dizer que a gente não precisa ir muito longe para perceber o absurdo desse mito. Mas aí, finalmente, a gente chega na última questão, né? Que tá, beleza, mas se realmente as pessoas não precisavam, então, de especiarias para disfarçar o gosto de carne podre, né? Se esse não era a motivação para as especiarias serem tão valorizadas, por que elas tinham esse valor altíssimo, né? E a resposta é muito simples, é porque a especiaria era bom. As pessoas no período das grandes navegações usavam especiarias para o mesmo propósito que nós hoje, que é para dar um gosto melhor para a comida. Não é para disfarçar necessariamente nada, é para dar um sabor diferenciado, uma questão de cozinha, de culinária e até de luxo na época, né? Assim como a seda, por exemplo. Ninguém precisa se vestir de seda, mas a seda é cara porque, sei lá, as pessoas querem. O diamante, ninguém precisa de diamante. Quer dizer, hoje você tem até alguns usos práticos de diamante importantes, né? Na indústria e tal. Mas, assim, em termos de adorno, de estética, o diamante, ele tem valor porque as pessoas acham que ele tem valor. As especiarias é a mesma coisa, as pessoas valorizavam as especiarias, queriam especiaria logo, e elas eram pouco disponíveis, né? Logo elas tinham um preço muito alto. É simples assim. E as especiarias, é bom frisar também, não eram as únicas coisas que motivavam as pessoas a ir para locais distantes do mundo, né? Isso fazia parte de uma longa rota e complexa rota comercial que incluía uma infinidade de outros produtos e também interesses territoriais, né? Tem uma série de outros fatores que a gente não precisa entrar aqui, mas assim, os caras não fizeram essas aventuras todas só por especiaria. Era uma das coisas que dava dinheiro, então entrou no bolo, né? Mas tem outras motivações também. Beleza? Mas assim, esse é um vídeo mais só comentando essa questão, porque eu acho que vai ressoar com muita gente que acompanha aqui o canal. Inclusive, queria que vocês comentassem embaixo se vocês já ouviram isso na escola, se ouviram isso em outros ambientes, e se já tinham se parado para pensar, né, no quão absurda é essa ideia. E se conhecem técnicas também de onde vocês são aí, ou conhecem dos pais, dos avós de vocês, essas técnicas de preservação de alimentos em situações sem refrigeração artificial. Mas é isso, como sempre eu agradeço pela companhia e pela atenção de vocês, e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou! E as referências, como sempre, estão na descrição.